Galera, boas-vindas mais uma vez ao nosso encontro Projeto dos Membros. Esse espaço a gente criou especialmente para que cada um possa apresentar seu jogo, o projeto em desenvolvimento, compartilhar ideias, quem está num nível já mais avançado do projeto treinar o próprio pitch. E claro, quem estiver no nível mais inicial, né, trocar feedbacks construtivos com os membros da comunidade, como é que você pode melhorar o jogo, né? Porque cada um tá em níveis diferentes, então essa ajuda mútua sempre é muito bem-vinda. Então a proposta é simples, mas poderosa, né? Dar visibilidade ao que vocês estão criando, praticar como falar sobre o seu projeto, além de ouvir essas sugestões que possam ajudar a melhorar ainda mais a ideia de vocês. Beleza? Na nossa listinha, o Lucas foi o primeiro, então eu vou dar a palavra para ele e o Lucas vai ter 15 minutinhos para apresentar e dentro desses 15 minutos também tem um espaço para vocês perguntarem ou comentarem sobre o que ele apresentou. Beleza? Lucas, a casa é tua, passa a palavra para você. Bom, suave. Bom, gente, eu já tenho alguns encontros aqui que vocês me vêm aparecendo por aqui, mas para quem não me conhece, né, muito prazer, eu sou o Lucas. A minha empresa é a Matchmaking, né? Não me esqueci agora quem falou que todo mundo aqui é da área, mas eu sou meio que a exceção, sou o café com leite, porque assim, apesar de eu ser nerd a minha vida inteira, minhas primeiras lembranças que eu tenho desde sempre é jogando videogame, eu acabei nunca indo para a área em si, né? Só foi durante a pandemia que eu tive a oportunidade de entrar. Mas eu nunca desenvolvi jogo mesmo, né? É um objetivo meu, uma realização pessoal minha que eu quero em algum momento fazer. Mas o que eu percebi que eu tinha oportunidade de fazer, de poder ajudar na indústria, é que eu sempre, desde o momento que eu entrei, né, que eu percebi que sempre tinha muita conexão, muitos diferentes níveis na indústria. Então, estúdio trabalha com cooperação com outro estúdio, entre profissionais e tal, tem muita colaboração. Então, por isso eu resolvi criar Matchmaking para ajudar nesse match, né? Que é um projeto que eu tenho desenvolvido já tem algum tempo e que finalmente tem conseguido chamar a atenção, porque cara, é um portal de empregos. Tipo assim, não tem nada assim de inovador, de inacreditável no projeto, cara. É conectar estúdios e profissionais de games. É basicamente isso. A diferença é que é 100% focado para o nosso mercado de games, né? Porque existem portais de emprego, por exemplo, para tecnologia e tal, mas eu sei que a nossa área tem muitas particularidades muito específicas e que não se adequam nesses portais. Até a própria comunicação que a gente tem entre si é diferente. Então, o que eu quis fazer é criar algo focado para o nosso nicho, em que tenha funcionalidades e uma comunicação focada para o nosso público. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o ambiente de testes, então eu vou poder criar uma vaga fictícia aqui para vocês poderem dar uma olhada. Aí eu vou cadastrar uma vaga aqui, ó, pra, sei lá, game design. Aí tem vários cargos que vocês podem escolher aqui, os softwares necessários para a vaga, então também tem bastante opção. Com certeza deve estar faltando alguma coisa aqui, se vocês sentirem falta de alguma ferramenta, vocês podem dar um toque, eu coloco aqui. As habilidades também, tem várias habilidades que vocês podem escolher para o cargo que vocês estão precisando divulgar. Se é remoto ou presencial, né, você pode selecionar em caso de presencial ou híbrido, onde que vai ser o trabalho. A senioridade, então, estágio, júnior, pleno e sênior. O tipo de contratação, se vai ser CLT, PJ, freelancer. Proficiência em idiomas, então vocês também podem selecionar. A pretensão salarial, vocês também podem deixar vazio ou preencher já. A descrição da vaga, também você pode deixar preenchido aqui. Então, quando eu falo que é mais específico, claro que assim, um projeto inicial eu quero dar muito mais destaque e criar muitas outras funcionalidades que sejam mais específicas para a nossa área. Mas a grande vantagem, tanto para o estúdio quanto para o profissional, está exatamente aqui, porque essas tags que vocês colocam aqui vão ser as tags que o profissional vai poder buscar na busca de vagas para poder achar o que é dentro do perfil deles, né? Então, isso aqui que diferencia bastante de outras plataformas que existem. Então, você dá uma olhada, bom, beleza, gostei, você pode previsualizar a vaga para ver como é que os candidatos, né, vão visualizar sua vaga. Então, quando for publicado, vai ser assim.
E algo que desde o início eu já tinha a intenção era que eu sei que tem muitos estúdios que estão começando, né? Que muitas vezes não tem muitos recursos para conseguir achar os talentos. Então, se vocês quiserem, já é possível agora vocês publicarem uma vaga gratuita, né? Aí, no caso, vocês têm que selecionar aqui, mas a forma como eu precifico a plataforma é com esses power-ups, que são formas de você conseguir dar um pouco mais de destaque para sua vaga. Então, aparecer no topo das buscas, newsletter, redes sociais e tal, na homepage, e esse processo seletivo centralizado, que daqui a pouco eu vou mostrar um pouco melhor como é que funciona, mas é bem interessante. E aí eu vou fazer um pagamento fictício aqui no Stripe para vocês verem. Então, tipo, já está integrado no Stripe. É só vocês chegarem aqui para dar uma olhada. E tem esse desconto progressivo, né? Então, quanto mais power-ups você escolhe, mais barato fica a sua vaga no final. Então, para cada power-ups que você escolhe, você consegue um desconto de R$10. Aí, deixa eu mostrar do ponto de vista do candidato, como é que faz para ele achar a vaga. Você publicou a vaga, beleza. Como é que o cara ele vai conseguir encontrar a tua vaga? Ele vai aqui na busca de vagas, e aqui todos aqueles filtros que você criou, né, você selecionou, estão aqui. Então ele pode buscar exatamente por aquilo que você precisa. Então é bem automático, bem assim, bem diretão, não tem muito segredo. E aí, ó, a grande coisa que eu tenho trabalhado nos últimos tempos é a questão do portfólio, porque eu sei que também muitas vezes a gente está muito mais focado assim em criar o nosso próprio jogo, criar nossos projetos, às vezes trabalhar para o cliente, e a gente não consegue um espaço para conseguir mostrar o nosso próprio talento, as coisas que a gente faz de bom, né? Então, o que eu tenho feito bastante nos últimos tempos é criar um portfólio que seja fácil de vocês poderem utilizar e usar na própria forma de vocês. E isso eu quero centralizar tudo na plataforma, ela que facilitar ao máximo a conexão. Então eu sei que tanto para profissionais quanto para estúdios, no LinkedIn tem aquela função de candidatura simplificada. As pessoas gostam muito porque você já pega no LinkedIn, você já cria toda a sua experiência profissional, todos os projetos que você faz, ao invés de você ter que se inscrever em 1 milhão de plataformas para você ter que se candidatar para uma vaga, na Matchmaking não precisa. Se o estúdio escolher o power-up de processo seletivo centralizado na candidatura simplificada, para o candidato, ele já consegue puxar toda a experiência dele. Então aqui, o candidato vendo a vaga, ele quer se candidatar, aí aparecem as confirmações dos contatos dele aqui, ele pode fazer uma breve apresentação e envia candidatura. Aí, o candidato ele pode também acompanhar aqui as vagas que ele se candidatou. Aí agora eu vou voltar pro estúdio para vocês verem como é que fica isso pro estúdio. E beleza, publicou a vaga. A galera tá vendo ali como que funciona. Aí você pode utilizar novamente a sua vaga, editar alguns detalhes se você quiser, e a parte das candidaturas. Então, o usuário de teste que eu me candidatei apareceu aqui. E aí eu já puxei todo o portfólio dela, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que é o portfólio. Eu já puxei tudo, então experiência, formação, os projetos que ela trabalhou, eu já puxo aqui tudo automaticamente. Por enquanto não tive muito tempo para poder fazer um sistema um pouco mais automático de recrutamento, então poder mandar mensagens em massa, mas pelo menos eu quis fazer algo que possa ajudar vocês a controlar um pouco melhor o processo seletivo. Então vocês podem aqui automaticamente já ver que desse Kanban vocês conseguem visualizar como é que está o processo seletivo da galera. E aí o grande diferencial que eu tenho me dedicado bastante a trabalhar é nessa parte aqui do portfólio. Isso aqui é algo facilmente compartilhável. Vocês podem selecionar aqui o que vocês querem adicionar e vocês vão selecionando. Então, aqui o que já está criado, você quer, por exemplo, você mexer com isso, você sabe fazer isso daqui, você pode colocar alguma imagem, o URL do projeto e tudo isso já vai automaticamente atualizando para você. E aí, para você compartilhar, é bem fácil. Você pode compartilhar aquilo pela URL, ou você pode também já baixar o código QR aqui, que ele é o único. Então você também pode colocar para imprimir, por exemplo, no seu cartão de visitas,
Aí a pessoa vai cair aqui direto no seu portfólio. E também, recentemente, eu criei essa aqui, como fosse uma carta de apresentação. Porque às vezes eu sei que vocês podem querer fazer algo um pouco mais focado, um pouco mais direcionado. Assim, quero mostrar meu projeto para um estúdio específico, para um cliente específico. E aí eu já tenho aqui meio que um modelo aqui que eu juro para vocês criarem. Aí você cria e aparece aqui o seu convite, que você pode depois personalizar. Aí quando você manda para o seu cliente potencial, por exemplo, vai acontecer o seguinte: aparece esse pop-up aqui com a mensagem específica. Porque é aquilo, né, cara? A primeira impressão é tudo. Então, se você quiser falar com algum cliente específico, você pode já mandar uma mensagem aqui, que é aqui, né, não fica aqui na URL. Então já puxo e mando aqui o convite da pessoa. Então, eu acho bem interessante para vocês poderem, tanto profissionais quanto estúdios, poderem personalizar um pouco mais a experiência das pessoas quando elas forem ver o seu projeto. Então, a Matchmaking, ela é basicamente isso. O que eu tenho me dedicado bastante. Eu sei que tem potencial para crescer bastante coisa, tem muitas outras coisas que podem ser feitas, mas é um projeto que eu tenho trabalhando sozinho, né? Mas a minha intenção é cada vez escolher mais o feedback da galera para conseguir atender a necessidade de vocês, né? Porque eu sei que o mercado aqui da galera tem muito talento, cara, isso é inegável. Toda vez que eu vou nos eventos, converso com a galera, eu fico assim, nossa, tipo, em algum momento da minha vida eu tenho que aprender e parar e ter tempo para poder aprender e fazer coisa parecida, porque eu fico com muita inveja, assim, do talento que a galera tem. Mas no mercado falta um espaço focado 100% para isso. Tipo, não tem aqui no Brasil, pelo menos lá fora eu sei que tem, mas no Brasil não existe, né? Então, minha intenção da plataforma é basicamente dar visibilidade para o talento que já existe. E aí, conforme a plataforma for crescendo, for conseguindo mais visibilidade, conseguindo mais recursos, eu quero poder expandir para poder fazer outsourcing internacional, headhunting, etc. Mas, assim, de forma simplificada, a plataforma é isso, né? É um portal de empregos que eu resolvi também para poder facilitar, e eu sei que faz muito sentido, vocês terem o seu próprio portfólio, que vocês podem compartilhar facilmente, e você centralizar como fosse uma candidatura simplificada. Porque eu sei que muitas vezes a área de games passa meio batida, a galera não se importa muito, e eu quero poder ajudar a galera. Então, basicamente é isso. Eu estou aberto a sugestões e críticas. Quem que vai fazer o Eu tava primeiro ouvindo a comentário? apresentação, né? Comecei em perguntar se dá pra jogar o portfólio da galera. Oi, perdão? Não entendi. Dá pra jogar no site ali. Porque eu. Enfim, porque digamos que o portfólio seja um jogo, né? Assim, o cara tem um jogo no portfólio. Assim, é possível você fazer a integração API. Então já tem vários plugins aqui automáticos que eu não preciso fazer muita coisa. Então, por exemplo, o Stripe. Teoricamente, para fazer o pagamento, eu teria que fazer a integração API com o Stripe. Mas aqui eu já tenho o plugin Stripe e eu não preciso. Do IBGE para poder puxar, por exemplo, a cidade. Também eu já tenho um plugin automático aqui, que eu já posso, facilita um pouco minha vida. Mas eu sei que tem algumas plataformas que eu poderia puxar e também futuramente eu também quero abrir a API da Matchmaker, se a galera quiser puxar os dados da Matchmaker para outras coisas, eu quero poder também aqui proporcionar isso. Então, é aquilo. É muito fácil, assim, de eu conseguir criar novas funcionalidades. Por exemplo, essa questão aqui do convite que eu criei, foram 2 dias mais ou menos para criar esse sistema aqui de apresentação que você coloca aqui, explica e tal. A minha maior dificuldade mesmo hoje em dia é tempo para conseguir fazer tantas coisas, né, sozinho. Mas eu quero poder permitir que vocês consigam integrar mais facilmente. Por exemplo, eu sei que eu posso puxar alguns dados do LinkedIn, né? O LinkedIn ele permite que você possa puxar por API. Mas por enquanto é isso. Eu tenho focado bastante agora na parte de conseguir cliente, porque a plataforma já está pronta. Tudo isso aqui que vocês estão vendo já é oficial. Eu só convido então que vocês possam conhecer e dar críticas, sugestões, porque a intenção é fazer algo que possa ajudar vocês. Mas alguém tem alguma dúvida, sugestão, algo assim? Só uma curiosidade, mais ou menos, quais foram as suas referências, assim, de LinkedIn, não sei o quê? Então, cara, foram muitas referências, assim, obviamente o LinkedIn é uma referência
ótima, mas, assim, a minha intenção nem é competir com o LinkedIn em si, porque não tem como, né? Muito mais forte, muito mais prático, muito mais completo. Mas a questão é que o LinkedIn ele é muito generalista. Então, mesmo se você quiser publicar uma vaga lá, eu já ouvi falar, a gente, por exemplo, queria contratar animador para o estúdio. E apareceu uma pessoa que era animador de festa querendo se candidatar para a vaga, saca? Então tem umas paradas assim que acontecem porque, né, tipo, mesmo que você publique a vaga no portal de emprego específico para tecnologia, para programação, mesmo assim os softwares que a gente usa é diferente, as comunicações são diferentes e tal. Então eu usei muito assim, o LinkedIn como inspiração, eu usei o ArtStation também, o ArtStation eu achei bem interessante. Infelizmente, eu já procurei o ArtStation, ele não permite que você puxe a API deles, né? Eles não têm API, então infelizmente não tem como importar o que vocês talvez já tenham lá. Então, no caso, teria que preencher do zero. Mas o ArtStation foi bem interessante. Eu conheci há pouco tempo aqui esse cara, o nome literalmente é esse cara, que eu achei bem legal, que tem uma aparência mais ou menos parecida com o ArtStation, mas que tem algum tipo de proteção contra roubo de propriedade por conta de inteligência artificial, então eles protegem bastante o artista e tal. Então, assim, foi meio que um misto, assim, de várias coisas. Quando eu for começar a fazer intermediação financeira, então, por exemplo, você quer contratar para um projeto maior, né? Você quer fazer o co-desenvolvimento, outsourcing com o estúdio. Aí vou usar como inspiração o Workana, por exemplo. Então foi que meio um misto, assim, de referências que eu usei, cara. Não dá para citar uma porque foram muitas coisas que me influenciaram a criar isso daqui. Entendi. Eu queria até dar mais sugestões, mas porque eu não tenho muita experiência com esses sites assim, coisa e tal, pareceu bem completinho aí o que você fez. Eu, por exemplo, minha preocupação seria com mais mostrar coisas da minha arte, né? Seja 2D ou 3D, mas você mesmo mostrou, né, que tem esse tipo de espaço, coisa e tal. Eu não sei se, por exemplo, arte 3D, acho que deve ser um pouco mais complexo, né? Eu mesmo tenho que ver mais como é que são esses portfólios, como é que é analisado um portfólio de arte 3D, né? Que você pode ver por todos os ângulos, ver os UVs, coisa e tal. Entender melhor assim mesmo como é que... essas foram as minhas preocupações, né? Eu me esqueci qual site que vocês usam para 3D, mas eu tinha visto que ele tem API. Como é que é? Sketch? Como é que é? Sketchfab? Sketchfab. Sugeriram para mim. Eu mesmo ainda vou dar uma olhada. Me sugeriram alguns portfólios, eu vou dar uma olhada melhor. Aí eu acho que, se não me engano, eles têm integração API. Cadê? Ó, aqui. Então eu teria que explorar um pouco melhor aqui, porque é aquilo, né? Mas se for possível, né, vocês que já têm aqui algo do Sketchfab, eu conseguir embedar, e aí minha intenção é usar a API e também, novamente, eu quero em algum momento também abrir a própria API da Matchmaker para caso o portfólio que vocês estejam criando, vocês quiserem exportar para algum outro lugar, eu também quero poder permitir isso, que eu sei que tem muitas possibilidades. Sim, eu digo que o maior gargalo da Matchmaker atualmente sou eu mesmo, né? Porque eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo, então acaba que eu não consigo me dedicar muito a certas coisas. Minha preocupação, eu até parei um pouco de criar novas funcionalidades, porque agora eu preciso de cliente para o site. E é isso que eu tenho me preocupado e contado com a ajuda da Game Jam Plus e da Indie Hero, porque eu quero conseguir que as pessoas vejam o potencial da plataforma e consigam contratar talentos e expor essas funcionalidades, etc. Então, o portfólio, aquilo que eu mostrei, é gratuito. Vocês podem, agora, se vocês quiserem, vocês entram no site e criam um portfólio de vocês. Isso já é disponível. E aí, cara, qualquer outra sugestão, depois eu posso mandar um feedback aqui, que eu criei um form para vocês poderem me explicar um pouco melhor quais sugestões vocês têm, ou também pelo próprio contato. Vocês podem falar comigo diretamente, que eu vou adorar saber, porque a intenção, cara, tipo, eu quero muito mais criar algo que seja positivo para a indústria, né? Essa é a minha intenção, de conseguir ajudar vocês, que eu sei que vocês já têm talento e às vezes só falta uma plataforma para conseguir ajudar vocês a captarem mais clientes, dar visibilidade para o trabalho de vocês,
Então, assim, eu tô criando isso aqui com muito carinho para a indústria em si. Não é nem para mim, mas é para as pessoas que eu sei que são muito talentosas e só precisam de um espaço, assim, um holofote para poder brilhar. Lucas, manda aqui no chat, seja o link da plataforma, seja o form, manda lá no grupo também dos membros. Tô mandando também, tô colocando aqui no chat. Também colocar, caso você fique curioso como que fica a apresentação, né? Aquela carta de apresentação, tem que mandar o link aqui. Tá. Só uma curiosidade aí, que você tinha falado que tem interesse de fazer jogo no futuro? Eu tenho. E já que você não programa, é só curiosidade mesmo, assim, é qual parte mais do... Cara, eu já atuei como game producer, eu já tive essa parte de liderança, então eu digo que sou muito bom em encontrar problemas e achar soluções, né? É isso que eu sempre me destaquei mais. Eu gostaria de ser producer mesmo, assim, eu gostaria de mexer um pouco com a parte de programação para conseguir entender um pouco melhor a pipeline de como um jogo é feito, mas eu tenho muito mais interesse talvez na parte de criativa mesmo, de conseguir lidar com a eficiência de uma equipe e permitir que o jogo ele entregue a qualidade que tá na mente das pessoas. Entendi, valeu. Tamo junto. O Tássio aqui mandou mensagem que amou, e deu parabéns. Não sei se tu conseguiu ler, mas é isso. Isso, gente. Obrigado pelo tempo e tamo junto, cara. Continue sendo talentosos que vocês já são muito bons nisso. Obrigado, Lucas. Saderu, casa é tua. Beleza, deixa eu compartilhar aqui, ver se nada vai pegar fogo. Basicamente, todo ano tem... A Hatsune Miku é uma personagem bem famosa no Japão, ela é uma cantora virtual, assim. É um sintetizador de voz que canta, que basicamente qualquer um pode baixar e fazer ela cantar o que quiser. E eles têm um show todo ano que chama Magical Mirai, que eles fazem esse concurso de programação. E o concurso de programação, você tem que basicamente usar essa biblioteca que chama Text Alive, que ela é bem legal, ela serve para sincronizar a coisa com a música. Então você consegue pegar, no tempo atual, qual caractere que está sendo cantado, qual sílaba está sendo cantada. Você consegue procurar, saber onde uma estrofe termina, onde outra estrofe começa, pegar o BPM da música, várias coisas, é muito interessante. Aqui tá em japonês porque tem que fazer login para poder mostrar em inglês por algum motivo, mas é bem legal a biblioteca, tem documentação toda em inglês também. E o requisito era usar essa biblioteca e tem 6 músicas de um outro concurso que eles fazem nesse show, que é o pessoal fazer músicas e mandar, né? E aí essas 6 foram as que ganharam, e aí você pode usar essas 6 músicas no seu jogo do jeito que quiser. E aí eu fiz esse joguinho, chamei de Shooting Star. Ele começa assim, na verdade isso aqui é meio que uma gambiarra pra poder dar acesso ao áudio do navegador, por causa que você precisa de clicar em alguma coisa pra dar áudio, né? Então eu coloquei esse botãozinho aqui, botar a música. E aí a telinha introdutória, eu tentei fazer uma coisa bem puxada para aquelas attract string de arcade, né? Que é aquela tela bem chamativa, assim, pra poder atrair o pessoal pra jogar. E tem um botãozinho de crédito aqui. E pra iniciar o jogo você cria um perfilzinho bem rápido. Tem um motivo pra isso que eu já vou mostrar lá no final. Coloca seu nome, basicamente. E tem um tutorialzinho na primeira vez que abre o jogo. E é um jogo de navinha, muito inspirado no Touhou, não sei se alguém já jogou, mas é basicamente um jogo de nave que tem 1 milhão de balas e coisas que você tem que sair desviando, também é bastante famoso no Japão. Mas a minha ideia era fazer um jogo que fosse mais acessível, por causa que eu acho que tem como se fosse um estigma de jogos de ritmo, que geralmente é uma coisa muito difícil, muito complicada, né? Apesar disso não ser um jogo puramente de ritmo, eu queria deixar o mais acessível possível, pra tentar acabar um pouco com esse estigma, assim. E a ideia é que você move e atira, como qualquer jogo de navinha, e aí cada vez que você destrói uma dessas estrelinhas, cai um pedaço da letra da música, uma sílaba. No caso, como tá em japonês, ou é uma palavrinha ou é um pedaço de sílaba. E aí, à medida que você vai coletando, você segura elas ficam rodando ao redor. E você tem que segurar elas até que ela seja cantada na música. Daí, quando ela é cantada na música, ela aparece lá em cima e você ganha os pontos dela. À medida que você vai destruindo mais, conseguindo mais letras, você vai ganhando upgrade pro seu tiro. E se você bater numa estrela ou deixar alguma dos caracteres cair aqui embaixo, você perde o upgrade. Mais pra frente, eu quero que você perca as letras também que estejam ao redor de você, que aí eu acho que vai ser um desafio um pouco maior, mas no momento as letras ficam rodando. E tem a tela de Game Over também, que aí eu vou mostrar um pouco. Aí tem um mapinha aqui que são as 6 músicas do concurso. Se clicar, você pode passando e ouvir elas, porque eu acho que é interessante, né? Assim, ouvir alguma música legal.
E aí a ideia é essa, basicamente. Você controla, você destrói as estrelas, você pega as letras, e à medida que as letras vão sendo cantadas, elas vão aparecendo em cima da tela e você vai ganhando mais pontos. A ideia minha é... Eu não posso atualizar esse jogo agora, por causa que até o final do concurso, por causa das regras, você não pode alterar, mas depois eu quero mudar ele para poder dar mais visibilidade para os produtores que fazem música com ela menores, porque eu conheço vários e eles não têm muita visibilidade, geralmente. Eu acho que poderia ser uma coisa interessante. Aí o jogo é assim, aqui no caso a musiquinha também é uma introduçãozinha, então não tem nada rolando. As estrelas também seguem o ritmo da música, e a ideia é ir pegando, e aí à medida que vai ser cantando, elas vão voando lá pra cima. Aí tem a barrinha ali embaixo que mostra quanto falta pro upgrade. Eu bati ali, perdi. E aí ele vai ir jogando. As estrelas, o jeito que eu fiz pra elas aparecerem tá bem simples. Basicamente uma senoide que vai fazendo assim, se for vendo. Foi o jeito, digamos assim, menos pior que eu consegui pensar no tipo que eu tive. Pra ficar divertido e ao mesmo tempo não ficar muito fácil. E aí a ideia é essa, ir pegando as letrinhas e segurar elas até a hora de cantar. Mas igual eu falei, por exemplo, se você bater numa estrela quando você tem alguma letra rodando, você não perde isso que você tá rodando, mas eu quero colocar isso no futuro, acho que vai ser um desafio legal. Mas igual eu falei, pelo menos pro concurso eu quero deixar o mais acessível possível pro pessoal conseguir jogar ao máximo e ver o jogo e tal. Mas, por exemplo, se eu deixar cair uma letra ali embaixo, aí eu já perco o upgrade e volto pro tirinho normal. Aí aqui tem a barrinha de progresso, né? Mostra quanto tempo falta pra música. E quando tem essas pausas da música também tem essa intermission, que é tipo, dar uma descansada na mão. Mas mais pra falar pro jogador, tipo assim, vem mais coisa, a música não acabou ainda. Eu acho que é uma coisa interessante. E aí só terminar, a música tá quase ali. E aí tem a telinha de Game Over que tem umas coisinhas também. Um pequeno problema dessa biblioteca é que, como no japonês ele usa um sistema de escrita diferente, né? Então, assim, cada caractere é no mínimo uma sílaba. Então, pelo menos do jeito que eu fiz, ele tá funcionando bem pro japonês, mas quando tem alguma palavra no nosso alfabeto, ele dá uma engasgada por causa que aí às vezes tem letras que são faladas ao mesmo tempo, e aí até a lógica de aparecer as estrelas e tal não funciona muito legal. Mas como 99% das palavras aqui são em japonês, então funciona bem legal. E aí aqui ele mostra todas as letras que você conseguiu pegar e que não conseguiu. Então as que não conseguiu, elas ficam desbotadas. E aí cada música nova que você termina, você ganha uma estrelinha. Se conseguir todas as estrelinhas, não acontece nada, isso aqui só fica dourado. Mas é mais pra saber quais músicas o jogador jogou e tal. Aí a pontuação máximo, combo máximo. E aqui no share também, o jogador pode salvar esse screenshot aqui. E, sei lá, compartilhar numa rede social, alguma coisa assim. Se clicar aqui no download, ele já pede pra salvar. E é basicamente isso o jogo. Eu quero depois, como eu falei, atualizar ele pra poder colocar mais músicas além das 6, tentar colocar mais produtores menores pra dar mais visibilidade. Eu tava pensando também em colocar... eu pedi pra vários artistas que eu conheço fazerem artes diferentes. Então eu tô pretendendo também cada música ter uma arte que você pode desbloquear se você ganhar ela e tal. E a ideia é essa. A votação ainda... Ele foi selecionado, esse joguinho, pra votação aqui no site, número 9 também, então se alguém gostou e quiser votar, tem um aplicativo ali embaixo pra poder votar. E é isso, basicamente. Se alguém tiver alguma sugestão, pergunta... Minha namorada adorou, disse que parece a Sakura, que ela assistia. Eu tenho uma pergunta. Por que na tela inicial a personagem tá de costas? Foi só pra... Isso foi pensado? É porque ela... É como se ela estivesse pegando a estrelinha na animação. Na verdade, a ideia inicial era ela pegar a estrelinha e virar pra frente, pra aquela imagem da tela do Game Over. Mas acabei achando mais interessante esse jeito da estrelinha aparecer e ela parecia como se estivesse pegando a estrela. Eu tirei o som aqui só pra não ficar repetindo a mesma música um milhão de vezes. Mas era como se ela estivesse pegando a estrelinha, assim. E acabou encaixando no logo aqui também, isso aqui foi acidental, mas eu falei, já que encaixou aqui, porque tem uma estrelinha aqui no logo, na verdade, mas como encaixou, eu deixei desse jeito mesmo. E é isso. Eu tenho uma curiosidade. Qual que é, não sei se você comentou, eu perdi, mas qual é a origem dessas músicas mesmo? Então, igual eu falei, tem esse show dela que acontece todo ano, que chama Magical Mirai.
E assim, no caso da Hatsune Miku, ela é um sintetizador de voz, que igual eu falei, você pode comprar e fazer as músicas. Então todas as músicas dela são feitas pela comunidade. Inclusive as músicas que tocam no show. E aí, todo ano quando tem esse show, eles fazem um concurso para as músicas do show. E aí, essas 6 músicas foram selecionadas... Deixa eu voltar aqui. Essas 6 músicas foram selecionadas por esse outro concurso de música. E aí elas podem ser usadas para esse outro sim. concurso de programação. Isso que eu tava curioso. Então, por exemplo, o jogo seria focado com essas músicas, né? Não teriam outras adições depois, ou você tem algum plano assim, pra isso? No período do concurso, nas regras, eles dizem que você não pode mudar, né? Até porque, assim, senão... Sim. Teria tempo infinito, mas depois você pode adicionar mais músicas e tal, desde que você tenha os direitos, né? Além dessas aqui. Então, igual eu falei, a minha ideia é porque tem muitos produtores que fazem música com ela, que não são muito conhecidos, não tem muita visibilidade, então a ideia era perguntar pra eles se eles têm interesse de colocar a música no jogo e colocar a música, pagar direitos autorais e tal, e ir aumentando o repertório pra ter o máximo de música possível. Não deixar só essas 6 do jogo. E outra coisa interessante também é que nesse site chama Piat Pro, onde o pessoal faz o upload de 2 músicas feitas com esses sintetizadores de voz. Tem muitas músicas que são... Eu não sei se essa aqui vai ser o programa aleatório. Que elas são Creative Commons, então desde que não seja comercial, você pode utilizar no seu jogo, nas suas coisas assim. Então, também é outra coisa bem interessante que dá pra fazer. Legal. Você pensa em lançar isso pra mobile? Na verdade, eu queria ter feito essa versão pra mobile já, mas acabou que por questão de tempo, eu tive muita viagem a trabalho, eu não consegui. Mas eu tenho já, parte do código pra mobile feito. Eu tenho que colocar o controle mobile só ali na parte do jogo, mas, essas partes do touch e tal já funcionam no mobile. Eu só não coloquei mesmo, foi por questão de tempo. Eu tive que correr um pouco no final pra poder terminar, a ponto de conseguir mandar pro concurso, mas... eu queria... Até um dos motivos que eu fiz ele na vertical foi justamente pra ficar melhor de jogar no mobile também. Você já tem uma estrutura de como você pode monetizar o jogo e pesquisa de mercado também? Ainda não fiz, mas eu tinha pensado pra monetização colocar personagem diferente, skin diferente, né? Por exemplo, aqui tem uma opção pra mudar o spritezinho do personagem. Talvez colocar músicas premium pra poder desbloquear. Mas eu ainda não pensei muito, eu ainda vou ter que fazer essa parte da pesquisa. Você pode fazer um teste usando a Ludo AI do nosso desafio, que tá valendo dinheiro. Verdade, né? Juntar uma coisa com a outra. Exato. Eu vou dar uma olhada sim, boa ideia. Porque eu tinha pensado mais, igual eu falei, nessa parte cosmética, em ter músicas que você pode desbloquear comprando, né? $1, $2 por música, igual mais ou menos o estilo do Taiko no Tatsujin. Mas é uma boa, vou dar uma olhada na Ludo sim, pra ver alguma ideia de como monetizar melhor isso. Alguém mais tem perguntas? Comentários? Pelo que eu entendi, é um evento de ritmo. Como que você chegou no que seria aqueles antigos Space Shooters, só que com amigo? Então, esse jogo Touhou, no Japão ele é muito famoso e eu já acompanhava há algum tempo. Aquele vídeo Bad Apple, não sei se vocês já viram, que é em preto e branco, que é famoso pra caramba. É uma música que veio do Touhou. Então, lá no Japão é muito famoso, como eu sigo um pouco assim. Nossa senhora, o volume tá estourando. Mas é um joguinho mais ou menos assim. E é muito famoso porque também é uma subcultura japonesa que tem muita arte, muita música que o pessoal faz. Tem até um anime que foi feito, assim, puramente pelos fãs. Então acabei conhecendo, assim, contato na internet mesmo. Isso aqui foi tudo feito por fãs mesmo. Tudo desenhado mesmo pela galera. Então acabei descobrindo um tempo atrás isso. Tem até uma colaboração deles com o jogo do amigo pro celular, o Colorful Stage. E aí eu lembrei que no jogo do Touhou tem uns power-upzinhos que eles caem quando você mata alguns inimigos. E aí foi isso que eu parei pra pensar assim, se em vez de cair o power-up, cair a letra da música. E aí juntei uma coisa com a outra, eu fiz um protótipo bem rápido. Mandei pra uns amigos meus testarem, será que fica legal? Será que fica divertido? Aqui, ó, esses power-upzinhos aqui que caem. Só que no caso aqui, eles vão tudo de uma vez, né? Eu coloquei pra eles irem um pouco mais lento, pro jogador ter que pegar. E aí acabou que deu certo. E acho que ficou uma mecânica divertida. Ficou boa, viu? Ficou muito massa, diferentão. Gostei. Obrigado, muito obrigado. Bota aí também no chat o link pra votar em você. Uhum. Joga lá no grupo também depois. Vamos ajudar ele a fazer. Ele ganhar 40 votos aí.
E obrigadão pela oportunidade aqui de poder apresentar. Imagina, tamo junto. O próximo da lista aqui é o Marcílio, ele tá aí? Tô aqui, galera. E hoje eu vou estar um projeto que eu vou mostrar aqui até off-topic do tecnologia, não é nem daqueles lá pedagógicos. Vocês estão vendo aí a tela da Unity? Sim. Beleza. Bom, então qual é a ideia? Esse é um projeto que está no começo ainda, que eu tô correndo, que é justamente ele tem que ficar pronto agora nos próximos 15 dias, 20 dias por aí. E a ideia é o seguinte: esse projeto ele vai participar dentro de uma coletânea, né, dentro de uma coletânea de jogos que eu vou lançar junto com outros estúdios que o pessoal me chamou, deu essa oportunidade, e aí eu vou trazer a minha contribuição. Então a ideia é uma coletânea de games de escape, terror, suspense, né? E aí eu trouxe uma visão de um estilo de jogos que eu já tinha anotado na minha gavetinha de jogos que eu nunca botei pra fazer, né, do passado. Eu recuperei uma das ideias e tô executando aqui com esse pessoal. Então a ideia do Hallway Paradox é justamente um escape room /survival /terror, onde você se encontra numa sala, aí depois eu vou explorar, né, toda a história, eu não vou contar tudo aqui também para não dar spoiler demais do jogo, mas você está numa sala e você precisa entender o que está acontecendo e sair, né, desse local. Então eu vou clicar aqui para começar. Então, meio que o mote, né, o tagline do game é justamente um caminho para frente e 1000 formas de você morrer e tudo mais, 1000 ways to die. Então vamos lá. E aí esse shader aqui é legal, esse shader desse estilo CRT, tá vendo esse gráfico? É justamente todos os games estão usando esse mesmo shader de tela, para todo mundo seguir mais ou menos a mesma linguagem. E qual é a ideia? A ideia do paradoxo aqui do corredor é justamente que decisões que você toma em uma sala ou em outra afetam o que acontece depois da sala, né? Na sala seguinte ou no ambiente seguinte. Então aqui você controle de terceira pessoa, né? Então controle de mouse aqui, teclado, e você pode interagir com as coisas, com os elementos, que foi ligado a TVzinha, você aperta para interagir, desliga, o shift você corre. E aí a ideia vão ter várias salas, então é como se fosse um grande labirinto que, dependendo do que você toma de decisão, ou interage ou faz em uma sala, pode afetar a próxima ou até outras lá na frente, né? Então é importante ficar ligado nas dicas, nas histórias, no que você vai fazendo e observar o que o seu comportamento afeta na mudança do local seguinte. Então vamos tentar sair aqui dessa porta. Não consigo porque eu não peguei o item, né? Então aqui na mesa ainda não é a game final. Tô só prototipando, botando as coisas bem na mão aqui para poder testar, né, rapidamente. Então você vai pegando elementos, pegando a lanterna. Se você aperta a tecla aí, você vê, né, seu inventário. Então é uma pegada meio Resident Evil ali, né? Aquela esquema de pegar itens. Que pega uma arma, tem uma pistola, uma faca. Se você aperta o 2 aqui para ativar o item, mira aqui. Ainda tá terminando as texturas, né? Tá aqui o stencil meio com o brancão aqui, ó, tá vendo? Então a gente tá fazendo ainda as finalizações. Beleza. Então se eu pegar aqui, temos umas chaves. Se olhar no inventário aqui tem as chaves. Então vamos ver aqui como é que eu saio daquela porta. Então a gente vai observar aqui que essa porta tem um tom meio de azul, né? Um triângulo azul aqui. Então eu vejo que tem uma chave correspondente. Então se eu já peguei o item, eu consigo abrir. Então a ideia desse game é ter bastante jumpscare. Vocês não vão ver porque não tá passando som. E eu ainda estou terminando, né, a implementação, mas imagina que eu estou entrando aqui, ó, já tem um bichão, tá só um bonecão parado, e aí? Mas a ideia é que, dependendo das salas, vai ter monstro, vai ter alguma armadilha, né, vão ter coisas, e cada elemento, cada cenário, né, cada ambiente, ele é alterado dependendo da decisão que você toma nos ambientes anteriores. Então aqui, por exemplo, aqui tem outro corredor com outro bicho aqui dentro. Mas imagina o seguinte, que lá na sala anterior, eu interagi com algumas outras áreas, por exemplo, eu vim aqui, abrir, aqui as janelas são interativas, ó. Então aqui abrir não tem nada, aqui ó, tem um bicho. Então a ideia é usar bastante o som, explorar bastante o som, o jumpscare, né, bastante aquela dinâmica das situações, dos eventos que acontecem. Então aqui, por exemplo, abrir essa janela, né, então eu já tomei um susto aqui do zumbi aqui nesse lugar. Então teoricamente, nessa sala ele não aparece mais. Entendeu? Então a ideia é que em alguns momentos eu estou desenhando, né, toda essa árvore de decisões, escolhas e caminhos para você ter interações e sustos em locais diferentes, ou evitar passar por algum perrengue porque você viu alguma coisa antes da hora, né, e antecipou aquele problema. E aqui, por exemplo, eu tô aqui, eu já peguei a chave verde, e aqui eu tô numa sala que tem o boneco ainda não me mata, não botei os danos, mas eu tô preso, não tem pra onde ir.
Então, alguma coisa falta eu fazer, né? Para poder continuar, né, no caminho. Então, aqui, por exemplo, um dos exemplos que eu coloquei, imagina que tem uma mensagem no rádio que você precisava ouvir. Então, na hora que você liga o rádio, tem um sonzinho, uma fala que vai explicar alguma coisa, né? E aí, se a gente olhar agora, aqui, ó, é uma outra sala, mudou. Então, não é mais aquela sala do bicho, é uma outra sala. E agora tem uma porta, e tem uma mensagem, né? Então, a ideia é a gente vai criando, eu vou criando uma história, entendeu? Progressiva. Mas a ideia é que justamente, você tem um caminho certo, que você vai chegar até o final, mas tem várias formas onde você vai ter finais, onde você chega num finais alternativos, ou simplesmente morre, chega no chefão lá, ou num beco sem saída. Então aqui, por exemplo, estou aqui, não sei onde procurar, então se você explorar aqui, opa, você vai ter chavinha aqui escondida no quadro, e aí você sai, só que agora você vai cair pro limbo porque eu não fiz o resto, que eu estou justamente na montagem de todas as cenas. Mas a ideia, em linhas gerais, é essa. Muito áudio, muito susto e muita observação em detalhes, assim. E aí, isso. Foi bem rapidinho. E aí, queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam? Sugestões, dúvidas? E aí, mandem brasa aí. Pô, eu achei muito massa. Só uma curiosidade, né? 2 coisas. Você considerou a possibilidade de ser em primeira pessoa o jogo? Ou por que você escolheu ser em segunda? Considerei também em terceira pessoa por mero gosto. Tá em terceira pessoa por mero gosto pessoal mesmo. Mas é algo que, inclusive, poderia ser até mudança de câmera, né? Você poder ativar uma terceira, um FPS POV, né? O próprio jogador. Talvez. Porque às vezes porque depende mesmo da proposta do jogo, né? O Outlast mesmo é em primeira pessoa, né? Realmente para você se sentir ali com a câmera e tudo mais. Isso. Eu acho que é por isso também, porque eu tô fazendo um game de terror e às vezes eu levo susto demais testando aqui. Eu gosto mais da terceira pessoa que eu levo menos susto. Mas eu acho que a ideia de ter de primeira pessoa é bacana. E é porque eu também gosto um pouco do Resident Evil, né? Tem aquela. Isso, eu tava pensando no Resident assim. Evil, que aí é a outra proposta, né? Também é um jogo mais de ação, né? Apesar de ter bastante puzzle, coisa e tal. Isso. Mas enfim. Traz um pouco essa nostalgia, né? Porque é algo pra testar em FPS também, ver se esse shader fica bacana também. Provavelmente vai ficar legal também em FPS. Mas é mais uma pegada de nostalgia e gosto pessoal mesmo, não tem. Mas eu acho que o que você falou é interessante. Talvez vale a pena eu trazer isso como uma feature, né? O jogador escolher o modo de câmera, eu acho uma boa. E a segunda é uma curiosidade mesmo sobre a estética desse personagem. Tipo, é definitivo, eu achei curioso. Então ainda tô trabalhando nele, mas a ideia é justamente essa pegada meio de ser um cara mochileiro, né? Aquele velho roteiro do plot do mochileiro que caiu, né? Entrou numa casa abandonada, mas a ideia é justamente brincar com o clichê, mas trazer umas coisas meio malucas, inusitadas. Então, mas a ideia é isso mesmo, que ele chegou aqui, ele tava perdido, eu tava caminhando, ainda tô escrevendo, né, a historiazinha, a ideia no começo do jogo conte minimamente, né, como que ele chegou aqui, quem é essa pessoa, mas é mais ou menos isso. Mas é algo que também ainda tô fechando, não tá 100% batido o martelo, não. Entendi. E eu vi que você tinha uma arma, né? Isso. Aí chega. Tá ali. Eu não tinha notado antes ali na interface com essa, só isso que eu tava curioso também. E também em relação a dano, como é porque a questão, né? Como é que você pretende exemplificar esse dano? Conforme você vai tomando o dano, ele mostra aqui quando você abre o inventário, ele mostra também sua saúde. Sim. Mas conforme você toma dano aqui na tela, ele mostra o íconezinho lá atrás para mostrar a atualização, né, do health. Então, se tomou um dano, ele vai aparecer o coraçãozinho vermelhinho ali, mostrando que tá 80%, 70%. Entendi. Você tem essa proposta mesmo de ser bem limpo, assim, né? A interface. Isso. Porque eu quero que você fique preocupado em observar o cenário. O ambiente. Procurar, justamente porque aí você vai estar focado e você olha e toma um susto. A ideia é justamente que você precise prestar atenção em locais pequenos ou em ambientes para você tomar mais susto também. Faz sentido, então, faz sentido. Mas aí eu também tô trabalhando balanceamento de algumas luzes, né? Então, tudo isso ainda vou dar uma garipada geral nessa parte. Bacana. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Você falou que você tem que entregar ele em 15 dias. Isso, 15, mais ou menos isso. E você tá fazendo solo ou tá fazendo em equipe? Fazendo solo. Eu e a comunidade da Asset Store da Unity. São milhares de devs me ajudando e designers me ajudando. Justo. Assim, é uma coisa que eu digo pra você, pense em escopo e no que faz seu jogo ser o seu jogo. Isso, boa. Porque 15 dias é um período muito curto. Então, talvez algumas features você tem que já deixar na mente. Se eu tiver tempo de fazer, é ótimo, excelente, maravilhoso. Mas se eu não tenho tempo de fazer elas, bom,
elas serão cortadas para fazer as outras coisas, que seria mais seu level, a sua exploração, os seus sustos, que pelo que entendi é o pique mesmo. Isso. É o core das coisas. Então, você determinar o que é essencial e o que é a mais, o que é um agrado. Talvez as armas, por exemplo, essa terá combate no jogo mesmo? É necessário pra história? Sim, às vezes só fugir, né? Você trabalha mais a dinâmica do puzzle e você só corre, né? Então você não precisa ter o lance de controlar dano, mas ali só fugir. Exatamente. Tem puzzle tipo, pegar um bom jogo de jump scare aí, né? 15 dias. Correr explorado. Sim, exatamente. Aí, em vez disso, você pode colocar, talvez, lugares para se esconder e é mais fácil ser programado. Porque, querendo ou não, o combate, para ficar bem feito, você precisa de polimento. E talvez você não tenha todo esse tempo. Exato. E a animação, status de hitbox, são vários detalhes para não ficar aquela coisa tosca, né? Exatamente. Você pode até utilizar armas como um elemento de puzzle em vez de combate, mantendo ainda que agora o monstro é super poderoso e nenhuma arma pode afetar ele. Armas mudando não afetam ele. Mas você pode utilizar essas armas como ferramentas. Isso já é outra coisa. E já é um puzzle. Legal. Você já pode colocar e determinar em outras. Gostei. Boas sugestões mesmo. Mas talvez história assim no total. Muitos jogos indies que eu vejo, uma coisa que vai muito bem com eles é manter a história de terror por baixo. É uma coisa simples, mas que eu vejo que bate muito certo, porque o próprio jogador já começa a falar, já pensar as coisas. Ou seja, se eu vejo um papelzinho aqui, que só abre a HUD e aparece um texto, pronto, é isso. Essa vai ser. Porque é pouco tempo. E além de ser pouco tempo, eu gosto dessa ideia de não falar demais, justamente porque a parte da lore é a própria mente do jogador que vai criar, né? Então, deixar ele tentar explorar e viajar. Pô, por que está acontecendo, né? Então, é isso. Só conta ali pontos-chave ali, só para minimamente manter um fio condutor, né? Mas deixar isso mais aberto. Eu também acho. Isso, excelente. Mistério traz mais terror, né? Do que excesso de informação. E esse elemento roguelike, que a sua tomada de decisão que você tá falando, já é uma mecânica muito pra frente, muito detalhada, que necessita de polimento. E eu acho que focar nela, jogo de terror roguelike, pra mim é uma coisa meio diferentona, que pode ser um bom ponto de venda. Massa. É essa a ideia mesmo. É isso. Imagina. Agora só um elogio. Adorei o uso do pós-processamento. Adorei. Ficou massa, né? Tá muito lindo. Tá muito maneirinho mesmo, cara, esse efeitinho, velho. Eu ia falar justamente disso. Tem muito aquela vibe de jogar Resident Evil de noite naquela TV de CRT, né? Assim, ficou muito bom mesmo. Também o próprio, além do CRT, a própria iluminação do mapa, aquela coisa mais escura, aquela vibe meio PlayStation 1, assim, achei que ficou muito legal. E eu ia perguntar... Os contrastes da luz e sombra forte, assim, né? Exatamente. Eu acho que até, por exemplo, ter as luzes ali perto da porta é meio que tipo assim, caminha por aqui, mas você não tá falando diretamente pro cara, sabe? Isso. Tipo, eu curti muito, achei muito interessante. E tá bonitão o jogo, nossa, muito bonito mesmo. Massa, pô, valeu. Eu ia perguntar também, porque tá falando das mecânicas, né, de combate e tal. Chegou a pensar em alguma mecânica, tipo, no Amnesia The Dark Descent, tem uma mecânica de sanidade, né? Que basicamente, se você fica muito tempo sem resolver um puzzle, ou se você olha muito pra monstro, essas coisas assim, o seu personagem começa a ficar meio maluco, a tela meio escura. Chega um ponto que você começa até a ver, tipo, barata na tela, umas coisas assim que não existe. Caraca, que louco. Mas eu acho que aí entra no que o Pedro Feijó falou, eu vou botar isso aí como desejável. Pois é. Mas é que ele tava falando, tipo assim, alternativas ao combate. Sim, pois isso aí seria top. Se a coletânea de jogos que eu vi que é do Cria, alguma coisa... Isso. Poder receber patches, updates, rapaz, vá fundo. Mas agora sim. Ou nada impede de ser um 2, porque lança um nessa coletânea e depois lança um 2 dedicado com mais polimento, nem mais recursos. O futuro tá aí, né? Pô, a meta é fechar o primeiro. Tá certíssimo. É só que fica ideia, porque acho que bom mesmo, gostei dessa ideia. Inclusive eu recomendo jogar, porque eu acho que é um jogo excelente, questão de cenário, questão de som. Acho que o som dele é um dos jogos de terror com o som mais bem feito que eu já vi.
Inclusive, eu acho que eu nem cheguei a terminar ele, porque eu fiquei com medo, assim. Só o som já daquele pânico, aquele horror. Mas ele tinha essa mecânica de sanidade que eu achei muito interessante e eu não sei se tem muitos jogos que usam ela. Vou dar uma olhada. Pra um 2 aí, pra um standalone, talvez seja interessante. Eu acho que encaixa muito bem com o estilo gráfico dele, sabe? A vibe que ele tá dando. Pô, massa, eu vou dar uma olhada mesmo. Não, porque eu tô focando até no fazer uns levels sem som, né? Porque eu peguei uns pacotes de som aqui do mal, cara, que eu fico levando susto aqui enquanto testo. Desliguei os pra poder terminar a navegação, depois testar completo. Mas se eu tô levando susto, acho que é um bom sinal. É que tá funcionando. Mas, cara, parabéns, tá muito da hora mesmo. Eu queria fazer uma pergunta de curiosa, assim, eu perdi o começo da explicação, eu não sei se você falou sobre isso, mas você pegou uma inspiração de alguma forma daquele Blueprints do jogo? Pra fazer esse esquema de salas novas que abrem, dependendo... Blueprints aquele do PS5, aquele azulzinho, todo... Não sei se... Eu joguei ele, não, mas eu nem pensei muito nele, não. Eu pensei muito, sabe em quê? Eu pensei numa mistura de Resident Evil, de Doors, do Roblox, que meu filho joga muito. Aí eu falei, caraca, se eu pegasse aquele Doors lá, que é aquele negócio de vir um bicho correndo, e os Five Nights at Freddy's, né, esses jumpscare, eu falei, cara, se eu fizesse uma parada maluca, misturasse tudo isso, e com a tomada de decisão, pra poder a pessoa ter que ficar ligada nos detalhes, ser obrigada a prestar mais atenção, e sem sair na louca só correndo, né, ela é obrigada a parar e encarar certas coisas, mesmo com medo, vai ter que encarar se não encontra a saída. Então eu meio que misturei essas, o Doors, o Resident Evil e os FNAF da vida aí. Ah, entendi. Achei bem legal, cara. A mecânica que você construiu aí. Parabéns. Então bom que, tipo, você tem essa ideia de lançar um 2, assim, não tem que ficar tão restrito, tipo assim, se tu errar no escopo, aproveita um pouco pro 2, assim. Eu acho que e observar, né, ver se o pessoal gosta, se tem aderência mesmo, né? Porque uma das coisas que eu vejo que na minha experiência, eu sou dev velho, aí até o Yugi sabe um pouco desse, eu começo muitos jogos e nunca lanço, né? Então se eu pegar, o pessoal chegou com essa oportunidade, convidou, falei, cara, vou me desafiar e terminar isso pra ter algo terminar. Então aí estamos nessa meta pra quebrar esse ciclo de não lançamento de jogos e fazer um até o final. O mais importante é você não empacar, velho. É isso. Se o negócio trava, tem que destravar, não pode parar. Então, por isso que essa é a ideia da... Eu já montei os prefabs aqui, eu já pensei da parada de um jeito, modular de um jeito, que eu vi, cara, então vai ficar rapidinho eu criar as variações de sala, já consegui implementar uma pipeline aqui para justamente não travar. Então agora é correr para montar as variações e aí conectar certinho, né, as decisões, as variações para pegar o caminho que chega até o final, que não seja tão fácil. E aí terminar de pegar os monstrinhos, os sons, e implementar tudo e manda brasa. Vai ser corrida, mas eu acho que vai dar certo. Às vezes o cara empaca também, anos depois ele volta no jogo, sabe? O que aconteceu comigo. Então esse próprio é uma ideia que eu comecei lá atrás, empaquei, aí calhou, lembrei do negócio, vim, resgatei, comecei um novo aqui, com aquela mesma ideia, tá rolando. Pronto, velho, excelente. Qualquer dúvida aí com o Unity, algum problema, pode chamar, velho. Aqui é desenvolvedor de Unity também, então... Massa, pô, show de bola. Pronto, então beleza. Vou te gritar aí. Na hora que travar, eu vou gritar aí. Obrigado, Marcílio. Muito bom. Tá vindo uma onda, né, de jogos assim, terror. Próximo e último da lista é o Caldas. A casa é tua, meu querido. Tamo aí, mano. Tamo vendo? Estamos vendo. Cards on Adventure. Aí, vamos lá então. Esse é o Cards on Adventure da minha empresa, né? Que é a Tails Game Dev, a logo da Tails tá aí embaixo, na direita, e do jogo mais central. Que é Cards on Adventure. É um jogo mobile, roguelike deck builder, batalhas de cartas, narrativa procedural, feita na Unity Engine. O público-alvo são a galera que gosta de roguelike, card games e RPGistas, que costumam ter entre 14 e 35 anos, né? O que seja essa galera aí é 14 a 35 anos, né? Mais pra frente eu consigo mais informações sobre o perfil. Então dá uma olhada como funciona aí da esquerda pra direita, hein? Tem um mapa, né? No mapa, se tu clicar ali no primeiro lugarzinho, é o da história, que é aquela página ali, né? Aí tu clica, abre a história, e aí tem um exemplo de história, né? Essa aí que é a tal da história que tá procedural. Atualmente não é 100% procedural, assim, toda a história do jogo, né? Mas acredito que tá caminhando pra isso. De repente 100% da narrativa vai ser procedural. Mas agora, tipo assim, é sempre a história aí que envolve as cartas, né? Os personagens das cartas. E eles resolvem, né? Algum problema aí do universo, né? Tem um vilão também e tal.
que eles costumam derrotar, né? Aí na direita tem a mecânica, que é da batalha, né? Que alguns desses nós do mapa são de batalha. E aí a batalha funciona mais ou menos, vocês estão vendo, né? Tem 4 cartas que são as suas, que são as que estão mais no meio ali, e tem 4 cartas mais no topo lá, que são as do inimigo. E tem as cartas que tu segura também, que são a tua mão. Da mão ela vai pro campo de batalha. Aí sempre tem 4 no campo de batalha, então você tem que formar um time bom, né? Você tem que pensar na composição, sabe, do teu time. Então tem as que atacam, tem as que defendem e tem as que dão suporte. E por aí vai, né? Aí tem uma que bate, cada rodada uma bate, sabe? E essa aí pegou 3 ali porque ela ataca em área, né? Ela bate em 3. Agora vai bater, o Sneak vai bater, ela bate em 2 na horizontal. Aí por aí, né? Outras coisas que tem no jogo é esses momentos de história com uma decisão que de repente a gente vai melhorar o layout, né? Mas atualmente tem só o texto ali, a história. E a gente decide. E dependendo da decisão a gente ganha uma recompensa. Que nesse momento você pode escolher entre 2 cartas. Que são aleatórias, assim, né? Costumam ser aleatórias, assim. Até outro momento você ganha umas cartas, tipo umas 2, 3 cartas. E só isso, né? Mas muitas vezes também você escolhe qual que é e tal. Aí tem o momento da taverna que dá pra melhorar as cartas, né? Conforme você vai juntando mais cópias da mesma carta, você consegue juntar elas em uma carta mais poderosa. Pesquisa de mercado, eu trouxe 4 títulos e eu trouxe uma característica que o mais antigo é o de 2017, que é o Night of the Full Moon, que tá na direita embaixo. E o mais recente é o Slay the Spire 2, que não foi lançado ainda, né? Na verdade nem foi confirmado pra mobile, mas todos esses jogos eles são mobile, assim, tipo, o Slay the Spire 2 é porque eu tenho essa fé de que ele vai ser lançado pra mobile, então eu já tô incluindo ele. Por conta que o Slay the Spire 1 foi um sucesso no mobile, né? E também em outras plataformas. Mas o que eu quero passar com essa pesquisa é que tem vários jogos roguelike de cartinha que fazem sucesso, né? E tomara que o Cards on Adventure seja o próximo. Bom, já é um sucesso pessoal, assim, mas tomara que seja um sucesso assim, de mercado, né? Diferenciais, eu trago a história procedural. Esse chama bastante atenção, né? Porque, né, quando você começa ali, tem um desafio que se apresenta pra você que só você consegue concluir. Assim. Se você não salvar aquele vilarejo, ninguém mais vai salvar, porque a história é escrita em tempo real ali pra você, né? O sistema de batalha é inovador também, porque os outros roguelikes de cartas, eles têm um negócio mais padrão, assim, que tu arrasta a tua carta em cima da cabeça do inimigo e gasta ela, né? Não tem essa coisa de tu botar uma carta no campo de batalha, né? E o nosso jogo não tem mana também, muitos roguelikes têm mana. Então, assim, resumindo, ele é um sistema de batalha bem inovador, sabe? E, enfim, eu procurei, né, mais de uma vez aí, tipo, tentar, né, inteligência artificial, Google, enfim, né, não encontrei nada parecido. Então, tô sustentando, né, essa afirmação. E ele tem esse lance de tu ter uma empatia com as cartas, porque os outros roguelikes de carta, na verdade, não tem nenhum apego pela carta. Ela não é um personagem, assim, muitas das vezes. Não tem uma personalidade, uma história por trás, né? E nosso jogo aproveita isso, sabe? Que ninguém mais aproveita, parece, tipo... Pô, cada personagem ali, né? Dá vontade de ser amigo deles, assim, né? São bem legais. Tração, tô fazendo barulho no Instagram, assim, né? Porque, sei lá, tô cada vez mais seguidor, né? Agora eu tô chegando no 900, né? Na itch.io, 280 plays. Discord 100 membros. E eu tô participando do Flick, que é um programa de mentoria, né? Eu não coloquei Indie Here, né? Podia colocar. Tem que colocar, né? Mas tô indo em tudo que é evento também. Estampa, Passeio Geek, Jornada Nerd. E vai ter agora Nerd Fest. E quando dá, eu tô indo em evento aqui em Florianópolis. Mas quando tiver games, quando daí, de repente, eu consigo ir pra São Paulo, né? Futuro, eu vou deixar aqui uma coisa breve, né? Eu quero elaborar melhor isso, mas a gente tem várias coisas que a gente quer melhorar. A gente... Pensando assim, conseguir tração, depois conseguir investimento, pra, enfim, né, poder se dedicar mais ao jogo. Mas a gente já tá bem dedicado, né? Monetização, a gente imagina que ele deveria ser grátis para jogar, com anúncios nas recompensas, ou para tentar novamente quando você morre, né? E alternativamente, o sujeito poderia comprar o jogo para não ver nenhum anúncio. O time somos eu, a Thaís Fortes. E a Thaís Fortes é ilustradora, e eu coloquei trabalho no fundo ali, tem os 2 personagens dela, né? Que ela faz uma comic, ela entende de narrativa também, e, enfim, entre outros trabalhos, né? Da minha parte, eu coloquei o Crystal Chasers League, na real, ele agora se chama Chasers Dash and Bash, mudou recentemente o nome. Assim, um jogo mais complexo que eu já fiz, né? Porque ele é multiplayer, online, 3D... vários modos de jogo, não é só corrida, tem um monte de coisa que dá pra fazer naquele jogo. Eu coloquei ele na direita, eu fiz um jogo mobile com uma empresa europeia. Não fui o único programador, não tinha esse programador desse jogo, mas eu fui um deles. É o Cooks and Goblins, que
Tá na Play Store. Enfim. E ali embaixo tem um jogo de Jay, né? Dá pra vocês verem na minha itch.io. É Roots of Decay o nome. Fica convite pra vocês seguir, pra gente conversar. E sou bem acessível, né, hoje em dia. Né? Aproveita enquanto eu não sou mundialmente famoso. Enfim. Sou bem acessível. Vocês podem chegar e conversar aí sobre desenvolvimento de jogos também. Da minha parte é isso, né? Vocês pode fazer perguntas e coisas assim, caso haja interesse. Opa, um toquezinho na apresentação. Ei, você conseguiu trazer todas as informações que o investidor normalmente quer. O investidor gosta de saber qual é a equipe, qual é a experiência dela, o que fazem, possivelmente visão de futuro, de desenvolvimento, seu diferencial. Tudo foi muito bem certinho e muito bem feito. Ficou muito bom. O único toque que eu tenho que te dar é, às vezes, seus slides ficaram muito, como posso dizer, a arte, às vezes, menos é mais. Focar em uma arte mais detalhada em vez de colagens de diferentes aspectos mais pertinentes ao assunto principal que você está falando no momento, pode tornar mais fácil a sua leitura, mais fácil de ver e mais fácil nos olhos. É a única coisa que eu vejo que pode melhorar, que você fez uma apresentação perfeita, trouxe todos os elementos que a gente gosta de ver, que a gente quer que veja, é muito bom. E além do mais, você trouxe aí um diferencial, o Card é um personagem. Gostei demais disso aí, velho. Vou querer olhar depois. Quero receber mais. Tem a história ali. Eu espero que seja ainda mais elaborada, né, no futuro. Aí isso veio com o tempo, velho. Não tem muito o que fazer. Nossa, eu não falei de uma novidade, cara. Só que só isso. Vai. Conta spoiler pra gente. A gente adora um spoiler. Velho, que da hora, mano. Os cardzinhos de trade. Muito bom, velho. Massa. Esses extras que fazem nos jogos deixam tudo mais legal. Você conseguir fazer uma edição de colecionador, colocando nas cartas, colocando colecionáveis. Muito bacana a ideia. Muito bacana. A ideia é que seja um jogo de cartas sempre contra computador. NPC, Contra computador, contra inteligência artificial, sei lá. Escapou agora essa palavra. Ou tem também jogar entre as pessoas que... Dá pra brincar, assim, né? A experiência mesmo é contra IA, né? Mas dá pra brincar, assim, até essas cartinhas que quiser comprar e jogar ali, X1, tá ligado? Dá pra brincar. Mas no jogo em si tem a opção de, eu contra você, Jogo é sempre não, só seguindo a história, assim. Multiplayer no jogo, sabe? Porque perde muito da experiência. Entendi. Você já tem algum... Porque deu pra ver na apresentação ali também, né, um pouco das cartas, achei até legal, que ele ataca na horizontal, né, a organização importa, né, das cartas, coisa e tal. E só curiosidade, se tem já, fora, assim, da apresentação, um pouco do jogo, assim, pra ver, coisa e tal. Não necessariamente agora, né, mas só... Porque não deu pra ver tanto, assim, de uma partida rolando. Mas tem vídeo, tem um trailerzinho, assim, de 1 minuto e meio. E tem o próprio jogo, assim, se quiser jogar na itch.io. Dá pra jogar, não precisa nem baixar, sabe? No celular você consegue jogar sem baixar ele, né? Na itch.io. E fica a tela toda, assim, parece um app, sabe? Legal. Dá pra jogar no computador também. Só que não é a versão mais atualizada, assim. A gente também quer mudar mais coisas. Por exemplo, ele vai estar traduzido para português até dia 23. Eu quero traduzir tudo para português. Perfeito. Mas alguém tem alguma pergunta? Yuri, Bruno... Eu acho que um comentário também, né? Que o sujeito elogiou assim que eu trouxe todos os pontos. Acho que eu vou fazer a boa de comentar que eu tive uma mentoria com a Juliana Brito. Aí, pô. E foi por isso. Sabia que você já tinha passado por nós quando vi esse slide. Boa. Ela vai ficar feliz de eu falar que tu aprendeu direitinho. Maneiro. Gente, mais alguma pergunta? Bom, gente, eu vou indo. Se vocês quiserem ficar batendo papo, fiquem à vontade. Mas pode parar de gravar já.